Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e nesse vídeo eu vou contar mais um problema que eu tive. Depois disso eu vou mostrar qual aplicativo resolveu o meu problema. Então, há um tempo atrás, minha mãe ligou para mim e falou: Alan, meu computador não está funcionando de modo correto, tem algumas coisas que não está rodando do jeito esperado. Será que você poderia me ajudar a resolver esse problema? Eu preciso do meu computador para o meu trabalho. Então eu tinha duas opções. Ou eu poderia dirigir até a casa dos meus pais, resolver esse problema, possivelmente demoraria 5, 10 minutos e depois dirigir de volta para minha casa. Ou eu poderia utilizar um acesso remoto, ou usar aqueles aplicativos de conexão por desktop. Então eu decidi ir para a opção número 2, aplicativo de desktop. E comecei a procurar várias opções de conexão remota, na qual funcionaria no computador da minha mãe e no meu computador para eu continuar fazendo o trabalho e verificar o que está acontecendo sem que eu precise deslocar para casa dos meus pais. Porém, verificando qual dos aplicativos ou qual dos programas que eu gostaria de utilizar, tem vários programas, porém você não sabe como que seria os dados. Um dos programas que eu utilizei seria o TeamViewer, porém, quando você faz a versão gratuita, ele tem um monte de limitações e não funciona do jeito esperado. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi pesquisar na internet uma das opções que conseguiria permitir o acesso remoto, porém open source. Desse jeito, tudo estaria controlado no meu sistema. Eu poderia fazer o self-host disso e poderia adicionar esse aplicativo no computador da minha mãe, adicionar o aplicativo no meu computador e conectar para o computador da minha mãe sem problema nenhum. Isso mesmo que eu encontrei. Nesse vídeo nós vamos mostrar um aplicativo chamado Rust Desk e exatamente o que ele promete: fazer o acesso remoto para outro computador. Desse jeito você não precisa estar fisicamente no computador, você consegue fazer tudo diretamente de um computador ao outro e ao mesmo tempo tudo encriptado de usuário a usuário e você tendo o controle total desse sistema. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, antes que a gente comece a explicar como que a gente pode fazer a instalação, nós temos que ver se esse aplicativo é o aplicativo certo para você. Para isso, primeira coisa, nós vamos entrar no site desse Rust Desk e tentar entender como que ele funciona, se por acaso a versão gratuita é melhor para você, se por acaso o self-host vai ser melhor para você e assim por diante. Se a gente vir aqui na minha tela no aplicativo Rust Desktop, nós vamos ver aqui nossa tela que ele apareceu essa informação. You may be in scan. Don't trust anyone that asks to install it. O que significa? Pode ser que esse aplicativo seja utilizado para entendimentos errados, scammers. Então, se por acaso alguém pedir para você instalar ele sem você conhecer a pessoa, não instala. Esse é um problema de qualquer aplicativo de acesso remoto. Se você utilizar o TeamViewer, Anydesk e assim por diante, ele tem a opção de outras pessoas conectarem se você passar teu usuário, tua senha e talvez sua chave. Então, tenha em mente que nós vamos fazer o self-host e se por acaso você quiser que tenha acesso, entrega a senha só para as pessoas que você conhece, não para um estranho perguntando qual que é a tua senha ou qual é o teu ID. Mesmo assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui e vamos ver como que ele funciona. Aqui ele já tem a opção de download e tem a opção de self-host. Aqui seria as telas, que ele está passando mais ou menos rápido para mostrar como que ele funcionaria. E ele fala que é totalmente seguro, ele tem performance boa, ele é flexível e basicamente tem clientes para muitos aplicativos. Então, se você utilizar Windows, ele vai ter clientes. Então, vamos vir aqui na parte download só para entender. Como eu falei, se por acaso você usar Windows, ele vai ter um aplicativo para o Windows, para o Ubuntu, para o Mac, Android, Flatpak, iOS e Web. Então, praticamente quase todos os dispositivos que você tiver, ele vai conseguir acessar e vai conseguir fazer esse remoto desktop. Lógico que tem outros dispositivos que você não vai ter o acesso ao aplicativo para ele, porém, normalmente você não vai tentar ter o acesso externo para esses aplicativos ou dispositivos mesmo assim. Então, se a gente voltar aqui, o que nós queremos saber? Primeira coisa, nós vamos vir aqui na questão de preços para entender o que ele promete para a gente. Como eu falei, na questão de self-host, ele é praticamente gratuito. Online Status, Community Support, e é isso aí. Se por acaso você quiser ir na opção Premium, então você pagaria R$ 9,90 por mês e você teria mais algumas opções. Porém, a maioria das pessoas vai ser o suficiente a questão
gratuita, a não ser que você queira utilizar mais usuários, gerenciar vários aplicativos, tudo diretamente no site. O que não necessariamente é necessário se por acaso você não for uma empresa e não tiver essa necessidade. Mesmo assim, nós vamos instalar essa versão gratuita e como qualquer aplicativo open source, você não vai pagar nada. Você vai utilizar ele, a não ser que você queira doar para o desenvolvedor para ajudar ele. Tendo isso em mente, nós vamos testar como que esse aplicativo funciona e ver se realmente é o aplicativo certo para você. Então aqui estaria a página na qual teria o meu ID, meu one-time password, e se eu vim aqui, aqui já estaria conectado no meu outro computador. Basicamente eu estou aqui em cima e eu tenho outro computador lá embaixo que está rodando e aqui teria outro ID. Uma das vantagens disso é que você tem várias opções. Você pode vir aqui, definir como teclado, tela, gravar. Você pode escolher as telas que você quiser ou simplesmente você pode expandir ele. Então desse jeito parece que você está usando a tela completa, porém ele não é completa. Essa não é a tela do teu computador, seria a tela da máquina virtual ou da máquina que você está conectando. E ele funciona rápido, simples e modo eficiente. Porém, tem dois tipos de conexões que você poderia fazer. Então, se a gente minimizar isso, reduzir, nós vamos estar utilizando um aplicativo que eu mostrei no vídeo anterior. Então, aqui na minha tela, basicamente seria esse servidor do Rust Desktop. E esse servidor está rodando dentro do meu server. No meu caso, estaria no Synology NAS. Porém, você poderia estar instalando em um computador antigo, no Raspberry Pi e outras coisas que tem a necessidade de ter o Docker. Então, uma vez que ele está rodando, como que ele vai funcionar? Uma vez que esse computador conversar com o servidor e falar, eu quero conectar com esse computador, o que ele vai fazer? Ele vai começar essa conexão através da opção Relay. Uma vez que ele começou essa conexão direta, fazendo conexão do computador, servidor e de volta, ele vai entrar na conexão direta, na qual ele vai parar da conexão entre esses dois computadores e agora ele estaria se conversando um com o outro. Essa opção seria a opção mais rápida, a melhor opção, e ela é chamada como Hole Punch. Basicamente, se por acaso você estiver fora da sua casa, dois computadores totalmente externos, você faria um punch ou um hole no seu firewall e dele começaria a fazer essa conexão direta. Se por acaso teu firewall não deixar, ou se por acaso alguma coisa não permitir, então o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai começar a se comunicar através do servidor. Então esse computador conversa com o servidor, esse computador conversa com o servidor e dele se conecta através desse caminho. Ele é chamado a opção Relay. Essa opção funciona, tem um pouco de delay e a velocidade não é tão rápida, porque ele sempre vai conectar aqui e vai conectar aqui. Vamos supor que esse computador está no Brasil, esse computador está na Inglaterra, mas esse servidor, vamos supor que está no Japão. Então ele vai vir aqui, vai ir com a informação lá para o Japão e vai voltar. Se por acaso eu quisesse uma conexão direta, ele simplesmente ia se comunicar nesses dois e a latência seria melhor. Lógico, vai ter a latência dessa grande distância, porém seria bem menor comparado a ir para um país e voltar para o outro. Então, mais ou menos esse sistema ou esse jeito que funciona o Rust. Então, para a gente começar a instalar, entender um pouco mais como que a gente pode utilizar, nós vamos voltar aqui, voltar nessa página inicial e vamos escolher a opção Self-Host. Uma vez que você abrir essa página, ele já fala qual que seriam as portas necessárias para você abrir para conseguir funcionar esse aplicativo. Então, se por acaso você quiser que esse aplicativo funcione através do Relay, você vai deixar essas portas abertas. O WebSocket seria na hora que você quiser um acesso externo. Vamos supor que você colocou esse servidor numa VPS e daí todos os computadores vão conectar nessa VPS, depois vão conectar um ao outro. Então, essas portas vai ter que deixar aberta e essas portas vai ter que deixar aberta. No meu caso, estou rodando localmente, então não precisei abrir essas portas. Porém, se você não está rodando localmente, você vai precisar abrir essas portas para fazer com que ele funcione de modo esperado. Então, aqui derivaria várias opções de instalação. Se por acaso está utilizando o Synology, ele fala passo a passo como fazer a instalação. Se por acaso você está utilizando o Docker, ele vai fazer passo a passo a instalação. Se por acaso você quer instalar diretamente no sistema, ele vai falar passo a passo da instalação. Uma coisa interessante aqui é que o programador está usando o DM. Então,
Unify Dream Machine para fazer todos os acessos, exatamente o mesmo roteador que eu tenho, então eu teria a mesma página, porém não necessariamente todas as pessoas teriam esse sistema. Então olhe como que ele está fazendo para abrir IP, para TCP, UDP e qual que seria a passagem de portas para você conseguir funcionar esse aplicativo de modo esperado. Nós vamos agora instalar no Docker porque nós queremos uma opção genérica. Aqui de volta ele comentou sobre as portas que você precisa abrir e como que você vai configurar, porque realmente é necessário você abrir essas portas se você estiver fazendo acesso externo. Caso contrário, esse aplicativo não vai funcionar de modo esperado e você vai ficar frustrado. Uma das portas muito importantes para se abrir seria 21.1.16. As outras portas, tais como essa, só são necessárias se você estiver utilizando a opção Pro. Aqui seria para teste, aqui para a conexão e assim por diante. Para fazer a instalação, nós vamos copiar esse Docker Compose. Uma vez que você copiou nesse Docker Compose, então nós vamos ir no nosso Portainer para fazer essa instalação. Aqui no meu Portainer, eu vou entrar no meu servidor e vou vir na opção de Stack. Aqui na opção de Stack eu já instalei ele, então não preciso reinstalar, mas basicamente você vai vir aqui, colar essas informações e se por acaso você está usando o Portainer, você vai ter que colocar o caminho absoluto do Portainer. Após isso, você não precisa fazer mais nada, porque não tem necessidade de configurar portas, não tem necessidade de fazer nada. Uma vez que você criou esses volumes, então você vai apertar Deploy Stack e ele vai aparecer esses dois stacks. Se você olhar aqui, ele não teria nenhum publish ou nenhuma porta pública, porém seria essas portas necessárias para você utilizar para ter o acesso externo. Então, se a gente voltar aqui, uma coisa que nós vamos ter que fazer, como eu coloquei aqui a questão de datas dentro dessa pasta, então nós vamos ter que abrir essa pasta para ter acesso à nossa chave aqui. Então eu vou abrir ela agora. Uma vez que eu abri aquele volume, agora vai ter várias chaves ou várias informações. O que você precisa abrir, ou pelo menos para obter a chave, seria esse arquivo ID ed2519. Se eu vim aqui na questão de propriedades, ele está escrito como pub. Você precisa abrir essa chave específica que está como pub. Vamos supor que eu abra essa chave. Aqui a chave, está vendo o tamanho dela? É um pouco diferente, então tenha certeza que você abre a chave correta. Caso contrário, ele não vai funcionar de modo esperado. Uma vez que você copiou essa chave, nós vamos vir no nosso aplicativo e vamos vir aqui em Settings. Aqui em Settings, o que você precisa fazer seria o ID ou Relay Server. O que você vai fazer? Você vai colocar o IP do seu server. Se por acaso você estiver utilizando uma VPS, coloca o IP externo dessa VPS. Se por acaso você estiver dentro da sua rede, coloca seu IP interno. Se por acaso você estiver utilizando na tua casa e o IP da tua casa muda, então cria um Dynamic DNS na qual você pode usar o DuckDuckDNS e outros aplicativos para ter o teu IP modificado toda vez que você precisa. Lembrando, se por acaso fizer essa outra opção, as portas vão ter que estar abertas, caso contrário, não vai conectar. Você vai colocar teu ID Server, teu Relay Server, e aqui seria teu key. Por que teria o IP Server e o Relay Server? Porque você poderia ter dois servidores, um que seria local, como ID Server, e o Relay seria o externo, e assim por diante. Uma vez que ele deu Successful, você vai voltar aqui em Home e ele vai aparecer Red. Então, a partir daí, você pode começar a conectar a diferentes máquinas. Uma coisa que você vai ver é, se por acaso você não quiser que esse One Time Password mude todas as vezes, você pode vir aqui em Settings e você pode fazer dois Factor Authentication, você pode mudar a tua senha para uma senha mais complicada e desse jeito você não precisa ficar se preocupando com esse One Time Password que vai mudar de tempo em tempo. Você pode simplesmente ter o teu IP ou o teu ID e conectar nessa máquina sem ter nenhuma necessidade de se preocupar de ter a nova senha. Então, desse jeito, nós chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês gostarem desse vídeo. Se vocês gostarem desse vídeo, então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!